Se você está estudando JavaScript ao mesmo tempo que está tentando desenvolver sua lógica de programação, provavelmente você está com uma dificuldade de enxergar a linguagem como um todo. Você acaba estudando ali sem parecer ter um fim, um caminho traçado, você não consegue ter uma visão mais macro. É como se você estivesse num barco no meio do oceano ali, por mais que você avance, você não vê terra. É assim como é que tá seus estudos hoje no JavaScript ao mesmo tempo que está desenvolvendo a lógica. Com o vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas. Eu separei o JavaScript em 9 partes para você visualizar ele como um todo e você conseguir organizar melhor seus estudos. E no final desse vídeo eu vou trazer uma dica de como você pode organizar ali para você estudar melhor e desenvolver melhor sua lógica com o JavaScript, beleza? Fala galera, eu sou Ayrton, quem não me conhece, esse é o canal Programador a Bordo. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se, deixa seu like e ative o sino. Eu estou preparando muitos novos conteúdos aqui pro canal, conteúdos mais aprofundados. Tenho certeza que você não vai querer perder esses conteúdos, porque uma das premissas aqui do canal era criar conteúdos que você só encontra em curso pago fora do Brasil, beleza? Então, estou preparando esses conteúdos, clica no sino para ativar as notificações. Antes de eu te mostrar as 9 partes que eu quebrei o JavaScript para trazer mais clareza para os seus estudos, para sua organização mental, quero que você entenda que programar, desenvolver com uma linguagem de programação é basicamente manipular dados ou transmitir dados de um lugar para o outro. Mas basicamente a gente que trabalha aí com front-end ou com back-end, o que a gente está fazendo? Basicamente a linguagem recebe dados ou você marreta dados dentro do código, você manipula esses dados e você devolve esses dados em formato de renderização, em formato de exibição de alguma forma, até ferramentas de linha de comando você tem o retorno, certo? Você dá entradas ali, de repente você usa um comando de terminal, você passa os valores, ele processa alguma coisa e ele retorna para você o resultado para exibir ali. Linguagem de programação no geral é muito isso, é basicamente entrada de dados, manipulação de dados e exibição, retorno, output. E o JavaScript, os recursos que ela te dá, giram em torno disso. A primeira parte para você visualizar o JavaScript é armazenamento e estrutura de dados. O JavaScript, assim como outras linguagens de programação, oferece algumas formas de você armazenar dados. Como assim? Dados como os tipos primitivos que o JavaScript oferece, né? Strings, números, numbers, boolean, né? Verdadeiro ou falso, e alguns outros valores que ele oferece, como null, undefined e symbol. Ele oferece listas e coleções. Né? Listas basicamente é um array com dados e coleções é um array de objetos ali. Vamos dizer, um array de usuários, um array de produtos, uma coleção de usuários e de produtos, certo? E tem os novos tipos que não são tão novos assim mais, mas ainda pouco utilizado pela galera, que é map, set, wikmap e wikset. Porque programação significa armazenar informações. Cada vez que a linguagem fornece mais recursos, mais sofisticados para você armazenar, estruturar e acessar essas informações, melhor vai ser o seu desenvolvimento. Por isso que surgiu esses novos tipos na linguagem que eu falei, map, wikmap, set, wikset, para você trabalhar. Então a primeira parte são armazenamento e estrutura de dados. A segunda etapa é sobre manipulação de dados. Então a gente armazena dados e quando a gente desenvolve nosso programa, nosso software, a gente tem que manipular dados. É basicamente, primariamente falando, uma das coisas básicas de desenvolvimento de software é você manipular informações. E manipular informações, muitas coisas são comuns e repetidas por diversas vezes dentro do seu código, dentro de código de bilhões de projetos que estão espalhados pelo mundo. Então muitas dessas coisas são repetidas, acaba que a linguagem evolui, criando funcionalidades para que o código não fique tão repetitivo. E eu posso até citar para vocês algumas dessas coisas bem comuns que existem e surgiram funções novas no JavaScript para sanar, para o seu código não ficar muito repetitivo, como transformar dados, ou seja, de um dado gerar um outro dado, você pegar um dado e gerar outro dado, você filtrar dados, você ordenar, mesclar informações, deletar e mesmo localizar uma informação ali dentro de um punhado de outras informações. Esses são só alguns exemplos de funcionalidades muito comuns que há no seu software, em milhões de softwares, bilhões de softwares espalhados pelo mundo. Então surgiram funcionalidades no JavaScript como map, filter, reduce, flat map, entries, from entries, e tem diversas outras, existem várias mesmo. Inclusive eu tenho uma live aqui no canal muito boa que eu falo sobre o código previsível, eu vou deixar no card aqui à esquerda, beleza? Mais uma categoria para você separar seus estudos no JavaScript é a parte da sintaxe básica mesmo. Ali é a parte que basicamente tem toda a linguagem de programação. Quais seriam? Seriam as famosas condicionais, certo? If, else, switch case, seriam os loops, né? Loop for,
seria os operadores matemáticos, aritméticos, operadores lógicos. São coisas bem primárias assim de uma linguagem, aliás, de qualquer linguagem de programação, é a parte da sintaxe básica, que você também tem que conhecer, você aprende muito ali quando está aprendendo lógica de programação, algoritmo, coisas do tipo. A quarta parte para você pensar no JavaScript é sobre organização e reaproveitamento. Como assim? O que entra na parte de organização e reaproveitamento? Basicamente, funções, classes e módulos. Desde o S6 JavaScript, aí na especificação trouxe a parte de módulos, os import e export, para você cada vez melhorar a organização, a estrutura, a arquitetura do seu software, deixar bem organizado, modularizado, as funções estão aí para reaproveitamento, para organização, assim como classes, assim como módulos. Então essa é a quarta categoria que eu separei aqui o JavaScript para você estar organizando, visualizando e estudando. A quinta categoria, dentro do JS Raiz, eu chamo de facilitadores. Aqui eu vou chamar de otimizações e facilitadores de sintaxe. O que entra nessa categoria eu acho muito importante você prestar atenção. Essa categoria entra tudo que facilita o seu desenvolvimento com a linguagem, com a escrita, para deixar o seu código menos verboso. O que eu quero dizer com isso? Significa, nessa categoria em si que eu classifiquei, entra tudo que é legal, como eu falei, deixa o seu código menos verboso, mais otimizado, mais fácil de ler, porém você consegue fazer a mesma coisa sem utilizar esses novos recursos da linguagem. Você consegue fazer só utilizando a sintaxe básica, utilizando a parte de organização e reaproveitamento, sem precisar se preocupar com essa parte de facilitadores. Ou seja, melhora seu código, mas você conseguiria fazer de outra forma, sem utilizar eles. O que entra aí? Por exemplo, arrow function, operador spread, parâmetro rest, default parameter, nullist coalescing, optional chaining, entre diversas outras. Não vou citar todas aqui, mas o JavaScript melhorou muito nisso e isso é algo muito bom de verdade, que melhora muito o seu código em si. Por exemplo, o próprio async-await, um syntax sugar, entra nessa parte de facilitadores, porque tu não precisa de um async-await no seu código, porém melhora a leitura ali em muitas partes do seu código em si. Mas facilitadores é algo que, cara, você muito legal, mas que você consegue fazer utilizando a sintaxe básica da linguagem, por exemplo. Não precisa dos facilitadores, apesar de melhorar muito o seu código, por isso recebeu uma categoria própria aqui dentro das minhas 9 categorias. A minha sexta categoria é a parte de erros, porque por mais que um software, bem resumidamente, é a entrada de dados, manipulação e devolução de dados, em alguma dessas etapas podem acontecer erros. O JavaScript fornece um leque de opções para você tratar erros dentro do seu código, para fazer com que a sua aplicação não quebre, ou para mostrar para o usuário, dar um feedback, de repente ele inseriu algum dado errado, ou para deixar a sua aplicação resiliente, ou seja, mesmo que dê um erro, mesmo que ela quebre, ela continue no ar, continue entregando. Então tem toda uma entrega também de tratamento de erros, try-catch, os tipos de erros que tem lá dentro, lançar erro dentro do JavaScript. Então isso é algo também crucial em qualquer linguagem de programação, em qualquer software que você faz. E o JavaScript também tem essa categoria que eu classifiquei aqui para erros, tratamento de erros. Pouca gente se preocupa, mas é uma parte fundamental de qualquer software que vai para o ar, vai para produção e vai ter acesso. Minha sétima categoria aqui é a parte do assincronismo, certo? O JavaScript, ele é o famoso single thread não bloqueante, certo? Ele tem no ecossistema dele aí para trabalhar com event loop, são uns papos assim um pouco mais avançados. Eu já trouxe uma live aqui pro canal sobre esse assunto. Enfim, o JavaScript tem um leque também de opções para você trabalhar com o mundo assíncrono, gerenciar o assincronismo que você trabalha ali dentro do seu código. Então surgiu aí, antes era só funções de callback que você conseguiria ter de opção para trabalhar com o mundo assíncrono dentro da linguagem. Agora você tem promises e você tem async-await, ok? E é uma parte muito importante, certo? A gente trabalha com web o tempo inteiro fazendo requisições para diversos serviços e APIs. É importante a gente saber gerenciar toda essa parte assíncrona da linguagem e ela fornece as opções para você como promise e async-await. Oitava categoria. Essa é aí a parte, vamos dizer, mais avançada. É a galera que for iniciante não vai estar olhando isso agora, não precisa, isso é só mais para frente, com certeza. É a parte de metaprogramação. Isso começou a engrenar de fato a partir do ECMAScript 6, ali com a especificação e novos recursos da linguagem, toda essa parte da metaprogramação, que é você, através do código JavaScript, você modificar o próprio comportamento da linguagem. Então você consegue, às vezes você espera uma coisa ali, mas o negócio te entrega outro, porque você modificou aquele comportamento
comportamento de um objeto, de alguma coisa assim. Então o JavaScript já tem alguns recursos para você trabalhar o próprio comportamento nativo da linguagem, tá bom? Então coisas como proxy, eu por exemplo, eu gosto muito de proxy, eu já falei de proxy aqui no canal mais de uma vez, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre proxy, onde a gente simula a reatividade do Vue.js 3 utilizando proxy.js, vou deixar o vídeo aqui também aqui no card. Você tem coisas como reflect, protocolo de iteração, iteradores e tal, e foi algo que surgiu no JavaScript e assim, mudou a linguagem de patamar. Então você pode botar na sua categoria aí essa parte de metaprogramação, mas se você é iniciante, você não vai se preocupar com isso agora. E a nona categoria não é um recurso em si da linguagem, mas é algo que influencia. Por isso que aqui o nome dessa categoria eu chamei de influenciadores. O que seriam os influenciadores? Não é um recurso ali mesmo de sintaxe da linguagem, mas acaba influenciando a forma como você pensa em programação, como você pensa em JavaScript, como é que você desenvolve. Ele altera alguns comportamentos do seu código, de como o seu código é executado. Então são assuntos como hosting, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui. Assuntos como closures, vou deixar o card aqui também de uma aula de closures que eu tenho. Também pode entrar aí a parte de escopos da linguagem, vou deixar uma aula de escopos que eu também tenho aqui no canal. E essas foram as 9 categorias. E agora eu vou dar uma dica para você, que eu falei lá no início, para você melhorar os seus estudos, para você otimizar os seus estudos. O que você pode fazer? Você pega uma planilha, ou um lugar que você preferir, bota essas 9 categorias de estudos, tá certo? Essas 9 que eu citei aqui, e você começa, isso já faz parte dos seus estudos inclusive, você consegue botar acesso ao site da MDN, ver os vídeos aqui do canal, você começa em cada coluna dessa, por exemplo, armazenamento, estrutura, manipulação de dados, metaprogramação, assincronismo, você coloca os assuntos que tem em cada coluna dessa. O que tem para estudar de assincronismo? O que tem para estudar de sintaxe básica? O que tem para estudar de facilitadores? Você vai listando e qualquer dica para você estudar aqui. Você não tem que dominar tudo de estrutura de dados, tudo de manipulação de dados, tudo de assincronismo, assim, desse jeito não. Você tem que estudar um pouquinho de cada. A parte da metaprogramação, você pode até esquecê-la por enquanto, mas tenta estudar um pouquinho de cada dessas categorias e aí, com esse pouquinho de cada que você tem de cada um, você faz exercícios, você acessa sites como CodeWise, HackerRank, que eu sempre recomendo eles, tá? Então você acessa esse site, aprende um pouquinho de cada coluna dessa, porque você já com um pouquinho de cada, você já consegue construir coisas. E você vai praticando com um pouquinho de cada. E você vai progredindo desse jeito. Um pouquinho aqui de sintaxe básica, estuda. Um pouquinho de influenciadores, um pouquinho de manipulação, armazenamento e estrutura, um pouquinho de organização e reaproveitamento. Você vai estudando um pouquinho de cada e vai exercitando a lógica com esse pouquinho de cada, ok? Diga aí o que você acha que se encaixa em cada categoria dessa, diz aí, bota nos comentários, porque aí assim você ajuda outras pessoas que também estão fazendo esse tipo de planejamento, vai ajudar bastante e de repente até os exercícios, os desafios que você está fazendo para estudar com cada pouquinho desses tópicos que você vai colocar na sua planilha, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, essas são as 9 categorias que eu quebrei o JavaScript para trazer aqui para vocês visualizarem melhor como um todo e não se sentir um barquinho no oceano sem ter uma terra à vista ali. Agora já vai ter terra à vista para vocês. Então esse é o vídeo de hoje, deixa o like no vídeo, não se esqueça disso, comente aí, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sino. Um abraço, até o próximo vídeo.